Então, meu nome é Eline Dias, eu sou diretora do Instituto Biofal. Eu estou aqui hoje para dar boas-vindas a todos vocês, médicos veterinários que estão aqui hoje para saberem um pouquinho mais sobre a metodologia Biofal. O nosso encontro hoje tem duração de 1 hora e teremos essas três palestrantes maravilhosas. Vocês vão começar com uma aula com a doutora Miriam de Amorim, de aproximadamente 15 minutos, onde ela vai trazer alguns conceitos sobre o biocampo e sobre a metodologia Biofal. Depois a gente vai passar para a doutora Vanessa, que é médica veterinária, já está com a gente na metodologia Biofal há muito tempo, e ela vai trazer casos clínicos da medicina veterinária aplicada e também um pouquinho desse conceito do campo familiar e do impacto no nosso animalzinho. E por fim, a gente termina com a doutora Ângela Brunet, também médica veterinária, e ela vai focar mais em casos oncológicos. Uma boa noite, uma boa apresentação. Obrigada, Eline. Boa noite a todos. Então, eu tenho 15 minutos. A ideia é eu dar para vocês uma visão, né? Que 15 minutos a gente traz uma visão do que é esse trabalho. Então, colocando para vocês que a gente hoje aqui está na esfera da veterinária, que é um trabalho lindo, né? De uma equipe grande já dentro do Instituto. A gente já trabalha há muitos anos. E o trabalho foi inicialmente pensado para a área humana e depois a gente começou a ver que a gente tinha os mesmos resultados nos animais e depois nas plantas. A gente também tem todo um trabalho na agricultura e aqui a gente vai focar hoje na veterinária especificamente, que é um universo maravilhoso, né? A gente está trazendo esses conceitos que são universais, né? E eles vão obedecer às mesmas linhas dentro da veterinária. Então, se eu pudesse resumir para vocês nesse pouco tempo o que que é essa medicina? É uma medicina que ela é uma medicina de realinhamento, é uma medicina que tem a proposta da gente pegar todo o nosso sistema, que é todo um campo eletromagnético que está entre dentro do nosso corpo, roda além do nosso corpo, já foi medido, inclusive na agricultura, ele tem mais ou menos 6 metros de diâmetro. Ele é como se fosse uma esfera de energia em volta da gente e que ele vai comandar os nossos chakras, os nossos meridianos de energia, os nossos pontos de consciência na coluna vertebral, por isso que a gente tem que respirar na coluna, não é isso? Para ativar a subida das energias. Então, ele vai criar todo um potencial eletromagnético. O eletro tem a ver com o pensamento, o magnético tem a ver com a emoção. E os remédios homeopáticos, eles tocam essas frequências eletromagnéticas. Eles são capazes de impulsionar o pensamento e as emoções, dar centro, equilibrar. Então, trazer potência mesmo de consciência para os centros de energia. Nos animais, a gente vai ver isso. Da mesma forma, os animais melhoram de comportamento, os animais ficam mais felizes, eles diminuem da agressividade. Então, eles mostram claramente que eles também dão saltos de consciência, que eles também se reequilibram e que eles, para a cura acontecer, tem que acontecer esse realinhamento desses eixos do campo de energia, no caso aqui do animal, com a energia cósmica. Ele se liga aos campos da natureza. E nós também no contexto humano. Então, nós encontramos esses 7 medicamentos depois de muitos e muitos anos, foram 43 anos de pesquisa, primeiro encontrando os elementos, depois as ordens deles na coluna vertebral, e eles têm uma dança que eles se casavam, no feminino com o masculino, depois fazia os fluxos na coluna, como que esses fluxos aconteciam nos meridianos de energia, e depois nós fomos ampliando esses estudos para campos avançados, porque esse campo hoje a física postulou como um campo multidimensional, né? Então, ele é um campo de muita complexidade, ele é um campo de bipolaridade, ele tem uma polaridade do yin, do yang, que é o Tao, né, gente? A representação do Tao é a representação desse campo. Você vê que tem aquela coisa pretinha e branquinha, né? São as polaridades da vida. E a gente trabalhou essas polaridades com os elementos, né? Com toda a construção dessa epistemologia, né? Então, o que que a gente encontrou no final foi um código, né?
É como se esse campo ficasse completamente congelado quando ele está doente, ele fica amarrado. As frequências, se a gente vai medir as frequências, hoje os aparelhos conseguem medir, a gente vê que ele está paralisado. Então, como se a gente tivesse que passar um código para a montanha de Alibabá, não é aquela coisa, a montanha abre, né? Abre de sésamo, de verdade. Você tem que abrir esse padrão para que esses meridianos todos possam voltar a fluir, essa vida possa recuperar sua memória e esse campo possa recuperar a potência inata dele de curar. Porque esse campo, quando ele está alinhado com os campos universais, ele é muito poderoso. Os físicos mesmo falam que ele é inteligente, é dotado de propósito, ele é auto-organizador, ele se auto-organiza. Então, a gente tem que abrir esses padrões para que a gente possa unir essa informação quântica holográfica do universo com a informação quântica holográfica desse campo, porque hoje a gente sabe que esse campo é holográfico, é um espelho, é um holograma, né? Tudo isso é ensinado nos cursos, todo o material da física quântica, todo o material científico, comprovação do campo, tudo vocês vão obter aí na nossa trajetória. Então, o animalzinho chega no consultório do veterinário, do nosso colega, assim, desse jeitinho, com um campo que é um verdadeiro nó cego, né? E o veterinário, o médico veterinário, tem que arrumar, passar essa informação, equilibrar esses doshas da Ayurveda, ver se ele está com excesso de fogo, com uma hemorragia, com uma anemia, ou se ele está com excesso de água, se ele está com derrame pleural. E aí ele vai secar essa água, ali ele vai apagar esse fogo e esse campo vai tomar um equilíbrio, que a gente vai observar na resposta uma saúde, uma recuperação da saúde desse animal, né? Então, quando você tem uma energia que vai fica desalinhada, o que que acontece? A termodinâmica hoje fala que há uma perda muito grande de energia, e por isso que hoje a gente vê tantos animais muito adoecidos, esgotados, como os humanos também. Nós estamos vivendo uma era de esgotamento, todo mundo cansado, todo mundo sem atenção, desconectado, não é isso? E a gente também está vendo isso no nível da veterinária. A termodinâmica, então, ela vai falar isso. O William Prigogine, que é um grande cientista, ele provou que quando o indivíduo ele tem que estar aqui alinhado com os eixos universais, na mesma vibração do universo. Se a gente, o nosso campo magnético se desvia, fica diferente da frequência do universo, ele começa a perder energia, ele passa a ser governado pelo próprio sistema e ele entra no caos. E as pessoas e os animais se sentem perdidos, se sentem sem sentido, abandonados, né? Estou no exílio, como se tivesse todo mundo vivendo e eu não, todo mundo tem e eu não tenho. Então ele vai para o esvaziamento, ele vai para a solidão, que é o que a gente está vendo. Quando a gente volta para esse eixo universal, a gente é aquela sensação, voltei para casa, né? Os animais também sentem essa, esse equilíbrio, esse retorno do equilíbrio. Então, isso aí, gente, é que é deixar bem claro aqui que nós temos esse conceito muito arraigado, porque a gente vê essa verdade acontecer na vida dos animais e das pessoas, que se não houver conexão com essa fonte nossa interior, que é uma fonte de consciência, não há cura. O Einstein falou, uma doença só pode ser é, curada quando a consciência passar para um nível acima de onde ela foi criada. Então, o próprio animal, ele dá uma tomada de consciência, ele muda de humor, ele muda de astral. E aí é como se aquele lugar onde ele estava de doença, ele abandona. E aquele lugar morre. Vocês entendem? A pessoa sai de um buraco negro onde ela estava. E pela consciência ter saído dali para um lugar luminoso dentro desse campo, aquele lugar escuro morre. Porque a consciência não alimenta mais aquele padrão negativo. Então, nós alimentamos os nossos padrões negativos, por isso as doenças persistem. Quando a consciência sai para um lugar luminoso, aquele lugar murcha, desaparece, não é mais sustentado pela consciência. Isso é uma noção básica, né, que a gente consegue. Epa, passou. Passou dois agora. Vamos ver se eu volto para trás. Bom. Então, quando há essa conexão com os domínios universais, você vê que esse ser vai se autorregular,
vai ampliar e vai evoluir. E a gente vê isso também no nível da veterinária. Então, aqui vocês estão vendo os sete elementos da homeopatia clássica que vão trabalhar nos sete chakras, que a gente pesquisou aí esses anos todos, e a ligação deles com cada glândula do sistema endócrino. Então, na realidade, o sistema endócrino, as glândulas todas do corpo são que ancoram essa energia, estão relacionadas a um elemento da natureza especificamente, que é trabalhado homeopaticamente, que a gente veio fazendo toda esse estudo, né? Então, isso veio lá das tradições antigas. Eu comecei estudando com alquimia, vendo quais os remédios que os alquimistas usavam. Então, foi reconectando a alquimia, a medicina chinesa, tibetana, os sólidos de Platão, a árvore da vida. Passamos por tudo, as oitavas, a Lemniscata, né? Que a antroposofia também fala muito, as geometrias multidimensionais, e tudo foi apontando para essa inteligência viva que organiza esse ser. Então, a gente hoje observa todo um movimento da ciência, começando a tocar essas bordas desse saber ancestral, está todo mundo procurando aonde está a verdade dessa vida, desse campo, que está ficando cada vez mais claro. Esse campo já foi postulado por vários cientistas, mostrando que a consciência e a matéria estão entrelaçadas. E aí também foi toda a nossa pirâmide de evolução do trabalho nesses 43 anos, apoiados pela física quântica e pela homeopatia clássica com as suas leis de cura, e a gente foi caminhando desde a alquimia, a medicina chinesa, os sólidos de Platão, a árvore da vida, medicina tibetana, e por fim, no topo da pirâmide, nós encontramos a medicina ayurvédica, que ela vai compor com os nossos diagnósticos, com compreensão do que desviou no paciente, e a gente corrige, então, o código através de todo o estudo da medicina ayurvédica, do equilíbrio desse campo energético. A medicina ayurvédica foi a medicina mais completa e a que mais chegou na totalidade desse campo, como esse campo opera e como ele pode ser regulado. E está aí o nosso querido. Então, os sintomas são gritos de socorro desse campo pedindo essa correção. E assim que esse biocampo então se organiza energeticamente, os sintomas vão desaparecendo. E aí as pessoas ficam perguntando: o Biofal cura isso, o Biofal cura aquilo. Todos os médicos recebem isso todo dia. Ah, meu cachorrinho tem isso, será que ele vai ficar curado? Então a questão, gente, a gente não foca na doença. A gente foca no campo, e o que tiver de doença vai ser contemplado, tanto a nível do comportamento do animal, do emocional do animal, como a nível do físico. Então, tem sempre um ganho, melhora das dores, melhora do mal-estar, qualidade de vida. Mesmo a doutora Ângela aí vai falar que é oncologista, ela vai falar também do trabalho dela com câncer, e vocês vão ver a força que tem, né? A questão de trazer qualidade de vida também para esse animal, né? O indivíduo, quando se realinha com esses domínios universais, ele vai fazer conexão com essa fonte interior, vão acontecer muitos insights e criatividades e tal, e vocês vão ver também os animais levando essa energia para dentro das suas famílias e as famílias vivendo processos de sincronicidades, e é uma luz que entra é, onde ela passa, né? Onde esse ser passa, essa luz, ela vai se propagando, ela vai criando fluxos, né? Que a gente observa em todos os níveis. Então, o estado da arte, só para vocês entenderem em um minuto, assim, o pai da medicina, que é o Hipócrates, falava desse campo, chamava ele de physis, dizia que esse campo conseguia englobar tudo que existe, que o sol vinha dele, os astros, as árvores, os homens, os animais e os deuses. Então, tudo está incluído nesse campo. Você vê que ele já falava da veterinária aqui, né, contemplada nesse campo. Então, a base científica da cura informacional, então, basicamente, a gente teve que, na epistemologia, comprovar todos os trabalhos científicos que provam que esse campo existe, que não é uma coisa mística, é uma coisa científica. Todas as comprovações científicas, as experiências, né, as pesquisas, mostrando que o remédio homeopático é uma informação eletromagnética, e você tem milhares hoje de trabalhos com isso. A provar que a água é capaz de conduzir essa informação eletromagnética, que foi o Luc Montagnier, que é um prêmio ganhador do Prêmio Nobel do HIV,
Esse grande cientista francês, ele conseguiu fazer esse experimento e provar que de verdade a água consegue levar essa energia para dentro da célula. E o Lipton, com é, a nova biologia, que conseguiu trazer os mecanismos celulares que capazes de codificar essa informação eletromagnética. Então você tem o campo, você tem os vetores, você tem a água levando e você tem as proteínas de membrana e toda a aparelhagem dentro da célula capaz de ler essa informação. Então, basicamente, falar para vocês que nós corrigimos então os desvios que acontecem nesse campo. Vocês veem aqui um desvio para a água, um desvio para o fogo, né? Então, a gente tem que colocar o indivíduo nesse centro aqui, equilibrado novamente, na potência total desse campo, que ele é muito poderoso para rever e arrumar tudo que desorganizou. E a terapêutica biofal, então, ela vai diagnosticar o desvio que aconteceu e repassar esse código que o médico vai, através do diagnóstico, ver qual foi o desvio, passar essa informação de 17 doses, o paciente toma e ele vai fazer todo um processo de realinhamento, melhora dos sintomas mentais e físicos e reorganizar a sua saúde. Então, basicamente, para trazer para vocês assim a visão do que nós fizemos esses anos todos. Isso é uma super, super síntese. E aí vocês podem, através desse QR Code, saber mais sobre o assunto, entrar no site do Instituto. Um grande prazer receber vocês, estudarem com a gente. Então, ver todos os casos que são apresentados, como a gente conduz, toda a parte teórica que é dada no curso, com toda a parte científica. E é muita história para contar nesses 43 anos. Então, agradecer aí a atenção de vocês, que eu vou passar a palavra para a Vanessa, que vai dar sequência agora dentro da especialidade, falar diretamente com os médicos veterinários, abrindo um- uma perspectiva dentro da especialidade de vocês. Muito obrigada a vocês todos, boa noite e agradeço muito. Obrigada. Vanessa, querida, Boa boa noite a noite. todos. Bem-vinda. Boa noite, Vanessa. Seja Obrigada. Boa bem-vinda. noite, bem-vinda. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, o convite de estar aqui hoje com vocês. Para mim é uma honra enorme estar aí ao lado de doutora Miriam e doutora Ângela, que são duas referências na minha vida e que me apoiam tanto nessa minha caminhada, né? E aí, falar um pouquinho, entrar no contexto da veterinária, né? A gente pode mudar aí. Hoje o veterinário, ele trabalha num sistema familiar multiespécie, né? Muitos veterinários já percebem que para a gente ajudar o nosso paciente, a gente precisa olhar o contexto familiar em que ele está inserido, né? Porque realmente criam-se laços muito fortes, né? E esse convívio, esses laços, realmente traz muito benefício, tanto para a saúde física como emocional de ambos, né? E aí você vê aí nessa foto, por exemplo, que o animal ele entra realmente, né, como um membro da família e até a similaridade aí da criança tá com lacinho e do animal tá com lacinho. Então, você vê que assim eles entram muito nesse lugar de filho, né? E a gente pode mudar, a gente percebe que nesse campo familiar, né, nesses laços familiares os animais, se esse sistema não tiver equilibrado, ele pode vir a adoecer, né? Por quê? Porque como a gente estuda, né, com o estudo do biocampo, a gente percebe que o campo do animal, ele troca informação e energia com o campo familiar, né? Então, eu acredito que isso é uma leitura minha, né, pelo amor incondicional que eles são, né, e que eles se colocam nessa família, eles tentam equilibrar esse sistema de alguma forma. Então, é muito importante a gente ver que existe esse compartilhamento de informação e de energia do campo familiar do tutor com o campo do animal. E aí, quando você entra com medicamento homeopático, né, a gente pode mudar o slide, você entra com tratamento da mesma forma,
você atua nesse mecanismo de compartilhamento de informações, né? Então, o tratamento que a gente entra no animal, ele reverbera no campo familiar. A gente percebe que, né, que os tutores se sentem tocados de alguma forma, e transformações lindas vão acontecendo nesse campo, né? Então, aqui no próximo slide, só reforçando um pouquinho, que a doutora Miriam já nos coloca com bastante maestria, essa inteligência do organismo de autocura, né? Então, quando a gente entra com biofal, a gente está entrando com fatores de auto-organização desse biocampo, né? Que é esse medicamento homeopático, que é um medicamento eletromagnético, e ele é capaz de equilibrar esse campo, e esse biocampo, quando equilibrado, promove a autocura do organismo, né? Então, entrando aqui um pouquinho na minha experiência, né, que foi o convite de passar para vocês um pouquinho da minha experiência com o Biofal, eu falo para vocês que o Biofal realmente é um divisor de águas na minha vida, não só profissional, né, mas na minha vida como um todo. Hoje, 90% dos meus animais, dos meus pacientes, eles são tratados com Biofal, né? E eu me sinto realmente cumprindo a minha missão como médico, né? Porque eu não estou só cuidando de tratar doenças, mas eu estou promovendo saúde para esses pacientes, né? E foi isso que, na minha primeira experiência, foi com os meus próprios animais, né? A gente vivencia isso quando a gente medica os nossos animais, né? E no curso eu já tive a possibilidade de estar medicando eles e entrar com essa experiência com biofal. E realmente a gente percebe, como a doutora Miriam falou, né? Eu chamo de um resgate do ser, porque parece que o animal ele volta a lembrar da espécie dele, porque nesse ambiente familiar de multiespécie, muitas vezes o animal acaba vivendo um antropomorfismo que a gente fala, né? Entrando muito no, no, na, nas nos problemas desse compartilhamento de energia do sistema familiar. Então, eles acabam saindo um pouco da força, né, da espécie deles. Então, quando você entra com medicamento, pelo menos nos meus animais eu percebi isso de cara, eles voltaram para o comportamento deles. Então, eles pararam de me seguir, de ter ansiedade, de ter, às vezes, distúrbios de comportamento, para ir para o portão, tomar conta do portão, dormir no quintal, coisa que antes eles ficavam mais em volta ali da gente, naquela tentativa, de algum jeito, de equilibrar o nosso sistema, né? Então, eu percebi isso, esse retorno, uma vitalidade muito grande dos animais, né? O retorno à espécie deles, que isso é muito importante, porque quando eles saem da espécie, eles adoecem, né? Eles perdem força, eles precisam, e também da consciência que a gente vai ganhando, né? De colocar o animal como animal, né? De ter essa consciência de que eles precisam estar na espécie deles para eles promoverem a saúde, né? O potencial deles como animais. E o animal, ele tem um lugar nesse sistema familiar, né? Um lugar luminoso, não precisa estar no lugar de filho, digamos assim, né? E a gente percebe isso no grupo do Biofal, né? A gente troca muito, o grupo se ajuda muito, e são médicos e médicos veterinários que conversam juntos, né? Que trocam essas informações. Então, eu percebo que na pediatria eles acabam colocando a mesma coisa, né? As crianças na primeira idade, né? Na primeira infância, que o pediatra precisa olhar para esse sistema, que muitas vezes o problema está no. Né, existe um desequilíbrio aí nos pais, e acaba que a criança reflete isso. E eu percebo que isso é muito similar nos animais, e que a minha lembrança é que os animais eles permanecem nesse lugar a vida toda, né? Eles não crescem. Então eles ficam nesse amor incondicional a vida inteira, né? E por amor eles tentam se doar e se equilibrar esse sistema. Então, quando você trata com biofal, você tem a saúde física, né? Ela realmente ela é muito. A gente percebe essa saúde, mas também a gente vê que a gente está atuando em outros níveis, em níveis mentais, comportamentais,
né? E até num nível sistêmico, porque de alguma forma o tutor acaba sentindo esse convite, né, de olhar para essas questões. Então, a gente pode entrar no primeiro caso que eu trago aqui para vocês, que os meus pacientes, eles são, a maioria, casos crônicos, pacientes idosos, que, né, que às vezes já chegam com muitas comorbidades, e, e que você, né, o objetivo do tratamento é de trazer sempre uma qualidade de vida, uma melhora em todos os aspectos, dentro das possibilidades que aquele organismo já apresenta, né? Então, esse paciente, ele é felino, idoso, doença renal crônica, e ele apresentava dor crônica também, né? Problemas de disco, várias questões na coluna, né? E eu trato ele já há mais de um ano com o Biofal e com a cannabis medicinal, os dois juntos associados, eles têm um bom controle da dor, tá? Mas nesse momento, em maio de 2025, ele teve uma queda de temperatura muito grande, né? E ele começou a sentir. Realmente a série dele já estava precisando, era um momento que já estava precisando ser refeito, né? O animal ele estava sem comer, sem levantar da cama o dia todo, né? A gente fazendo algumas doses de dipirona como um SOS também não estava conseguindo ajudar. E como estava também já no momento da gente fazer a nova série, a tutora se organizou, comprou. E quando a gente fez a série, no mesmo dia, ele voltou a comer. E no dia seguinte, ele já foi passear na vila, que é o comportamento dele, né, de rotina. E assim ele seguiu bem, parece que ele virou a página e não precisou mais de dipirona e nada, e a questão foi resolvida. A temperatura continuou baixa, e tudo, e ele ficou. A gente percebeu um controle muito bom da dor, e isso a gente percebe com o tratamento com o Biofal, né? Parece que ele fortalece aí a musculatura da região e estabiliza as vértebras, então a gente consegue contribuir muito. O retorno do apetite, que é uma coisa também fantástica, que quando a gente entra com a série é muito comum que o animal volte a comer. Então, às vezes, gato que está em lipidose hepática, né, que é um problema quando para de comer, a gente entra com a série e parece que ele vira a página e volta o apetite, né? Às vezes, animal com enjoo e tudo. O FAO, ele atua, ele tem uma resposta muito boa. Além disso, a gente também conseguiu, nesse caso, a gente observa o estadiamento da doença renal, ela não avançou, pelo contrário, os níveis, as taxas renais dele, né, de função renal, até ficaram melhores do que antes do tratamento, e elas se mantêm. E uma vitalidade muito grande para um paciente já de 15 anos, tendo hábitos de passear todo dia, né? E ele retornou alguns comportamentos antigos também. Isso foi bem interessante que a tutora relatou. A gente pode mudar. E aí, nesse slide, eu conto um pouquinho, né, de como o FAO também agiu sistemicamente ali. Esse animal ele foi adotado quando a tutora passava por um momento muito difícil na vida dela, passou por duas perdas muito grandes, né, um luto na família, e pela fala dela, ela fala que quando ela adotou esse animal, ela adotou nessa dor, né? Nesse luto, para tentar diminuir a dor desse luto. Então ele foi para esse lugar, né? De alguma forma. E ela relata que a vida inteira ele sempre teve uma saúde, é, ele sempre foi muito doentinho, né? A gente começou a tratar ele já idoso, né? Há mais ou menos um ano. E a tutora sempre reportava que quando entrava com a série no animal, ela se sentia mexida, de alguma forma, lembranças do passado vinham, né? Ela começava a ter sonhos. Então, ela sentia esse movimento no sistema, né? Essa informação chegando no sistema. E aí, por insight próprio dela, ela começou a trabalhar esse luto, né? Esse lugar pesado que o animal estava, e foi incrível como teve uma melhora significativa no controle da dor. Então, assim, depois disso, a tutora ficou tão encantada com essa resposta que ela buscou tratamento biofal para ela também. Hoje a família toda se trata com biofal. E aí, duas coisas
que eu puxo aí, né, foi o ganho de consciência dos processos da vida, né, os convites que a tutora sutilmente recebeu aí quando mexeu nesse campo, quando essa informação entrou, e, e ao mesmo tempo que quando você tem animal e tutor se tratando com biofal, os resultados realmente são potencializados, né? A gente realmente vê traz resultados incríveis. No outro caso que eu trago é uma gatinha também idosa, né? Ela tem atonia vesical, atonia intestinal e hiperestesia felina. O histórico dela é que a tutora resgatou essa gatinha com uma lesão na base da cauda, né? Com necrose, foi preciso fazer a amputação dessa cauda, né? E com isso a vida inteira ela conviveu, né, com essa atonia vesical, então ela precisa de compressão manual da tutora para conseguir esvaziar a bexiga, né? Então, a vida inteira ela teve cistite de repetição, infecções urinárias e várias questões relacionadas a isso. Além disso, pela atonia intestinal, ela tem uma constipação crônica a vida inteira e uma desbiose em consequência disso também, né? Então, ela só defecava com o auxílio de laxante. Essa frequência era uma vez por semana ou mais tempo, então realmente é bem complicado o quadro, né? As fezes eram enormes e ela tinha muito desconforto abdominal. E, além disso, ela tinha hiperestesia felina, que ela mordia o dorso, arrancava os pelos. Nas crises, ela chegava a entrar em quadro neurológico a ponto de cair e a tutora ter que socorrer, e nistagmo e muito mais. Né? E em algum momento, algum veterinário começou a investigar a questão da coluna, né? E falou que precisaria estar fazendo uma tomografia para avaliar melhor se não tinha um problema de coluna, né? E a tutora não quis dar continuidade a essa investigação, mas eu acredito que tenha também, até porque a lesão inicial dela é na base da cauda, né? E, e além disso, por essa situação toda, um caos na casa dessa tutora, né? Então ela tinha outros animais, e esse convívio com os outros animais era muito difícil, porque a gatinha redirecionava todo esse desconforto, atacava os outros animais, atacava a própria tutora. Então ela chegou. Primeiro o atendimento dela foi em fevereiro de 2025 e ela estava apresentando cistite, né? E já em uso de antibióticos sem resposta. E aí, nesse momento, eu falei, nossa, tantas comorbidades, né? Ainda bem que eu tenho um FAO que vai contemplar isso tudo. E a gente entrou só com biofal, né? O tratamento. A gente mandei ela parar esse antibiótico e manejo alimentar ali, pela questão do pH urinário que estava aumentado, né? E quando ela entrou com a série, né, 2 dias depois de ter tomado a série, a gente já percebeu que a urina foi clareando, a compressão da bexiga já estava fácil, já não tinha mais um desconforto. E a gatinha seguiu bem também, sem precisar entrar com antibiótico. E uma observação é que a gatinha, no início do tratamento, ela não estava aceitando a ração urinária. Então, todo esse movimento que foi feito foi somente o FAO trabalhando, né? Então, a gente continuou tratando ela, né? E a agodização dela sempre acabava sendo um quadro urinário, então as outras séries que a gente continuou fazendo esse tratamento eram a questão urinária, ela estava ali presente, né? Mas a gente vê que em 4 meses de tratamento, sustentando esse campo, informando esse campo, em junho de 2025, ela tinha uma melhora da constipação, a defecação estava praticamente diária, sem uso de laxante, porque quando a gente começou com o Biofal, eu pedi também para tirar o laxante. Ela teve uma melhora da cistite, em nenhum momento ela precisou entrar com antibiótico, e se fosse entrar com antibiótico, teria que fazer a urinocultura, né? Teria que estar avaliando o antibiograma para ver qual antibiótico, porque ela já tinha realmente uma resistência aos antibióticos que ela tomou ao longo da vida, né? A hiperestesia também teve uma melhora, ela foi suavizando a ponto de junho a tutora falar que ela não estava tendo crise.
Ah, eu esqueci de falar que essa gatinha, ela já, no tratamento, ela já fazia, já tratava com cannabis e terapia neural, né? E mesmo assim, ela chegou naquele quadro, né? Então, quando a gente entrou nesses 4 meses tratando com biofal, ela teve também essa melhora da hiperestesia, né? Até não tendo mais quadros. E a paz na casa voltou a reinar. Então, os animais voltaram a brincar, a ter um melhor convívio, né? Então, eu considero também que ela teve esse resgate do ser, porque hábitos antigos retornaram, e ela também permitiu, pela primeira vez, essa tutora falou, ela nunca tinha permitido receber carinho no dorso, e a tutora estava conseguindo dar carinho no dorso, né? Então, assim, tamanha complexidade, tantas comorbidades que ela apresentava, em 4 meses ela ter essa resposta, realmente eu acho uma resposta muito rápida para um tratamento crônico. É claro que nesse caso fica muito claro como o biocampo foi trabalhando todas essas questões, né, no momento certo ali, porque a gente entrou com a série é, basicamente olhando para a infecção urinária, que era a agudização que aparecia, mas todos os aspectos foram sendo trabalhados e contemplados. E é isso que é a autocura, né, que o biocampo promove. Então, só entrando aí no âmbito da veterinária, é que a gente tem com essa ferramenta a possibilidade de trabalhar tanto os casos agudos e uma resposta muito rápida, como casos crônicos, que a gente acompanha esses processos de cura que vão acontecendo. Medicina preventiva, né? Eu tive a oportunidade de ter uma experiência trabalhando em abrigo, então medicina de coletivo também, com esse objetivo de promover de medicina preventiva, de aumentar a imunidade deles, eu fiz em alguns animais e senti que todos os animais acabaram se beneficiando com essa medicina, porque diminuiu taxa de óbito, aumentou taxa de adoção, o equilíbrio entre o sistema ali, entre todos os animais, foi muito interessante de acompanhar. Eu fiquei muito feliz com essa experiência também. Então, a gente pode usar também em animais de produção, a gente tem o Biofal Vet, né, que é uma versão que também pode ser aplicada em animais de produção, animais silvestres. Então, realmente, para o veterinário, é uma gama muito grande, né, amplia bastante os nossos horizontes aí de possibilidades de tratamento. E aí, só para finalizar, é, eu gostaria de falar que hoje eu me sinto que eu realmente encontrei a medicina que faz sentido para mim, né? Que é a metodologia Biofal. Estou muito feliz com os resultados que eu tenho e gostaria de compartilhar essa experiência com vocês e agradecer a escuta de todos aqui. Obrigada, Obrigada, Vanessa. Vanessa. Muito obrigada. Imagina. Parabéns. Agora é com vocês, a doutora Ângela. Uhum. Agora Ângela, vamos você está lá. aí? Tô aqui, tô aqui. Boa noite, querida. Seja Boa noite, bem-vinda. Ângela. Bem-vinda. Gratidão Essa, a essa, é, todos. essa é a nossa oncologista, Ih, olha a que responsabilidade, eu saio tem correndo. ajudado muito o trabalho com o Biofal na oncologia. Tem sido um estandarte assim do nosso avanço com a oncologia. Tenho muita gratidão à doutora Ângela, porque de É isso, verdade os vocês. animais mostram com muita clareza Nossa. a evolução dos processos com o câncer. Obrigada, Ângela. Tem a palavra. Obrigada, querida. Então, é muita gratidão estar nessa família Biofal. Eu considero realmente como uma família. Todos nós nos ajudamos o tempo todo. Estamos aqui prontos para o tempo inteiro ajudar quem precisa. E isso eu me sinto extremamente acolhida. Com grande sinceridade, os clientes se sentem assim também, pela rapidez de respostas e tudo que a gente faz por eles. No caso da oncologia, me abriu caminhos assim sem precedentes, né? O animal oncológico, principalmente os que chegam até mim, já estão numa situação muito complexa, né? É tudo problemático. Existe caquexia, existe problemas hepáticos, existe problemas renais, existe sangramento, né? O animal está num contexto muito difícil, né? O animal não come, o animal não defeca, ou tem diarreia, ou tem vômito. O que eu faço com isso? E eu vi ao longo da minha trajetória que chegava um momento que eu sabia que existiam as questões emocionais, mentais e todo aquele equilíbrio daquele contexto familiar
e que eu não conseguia atingir, porque eu sabia que era importante usar a biofísica nisso tudo, né? Eu sabia que a doença começava ali. E eu acabava tratando, mesmo trabalhando com integrativa, muitas coisas da parte bioquímica. Mas da parte biofísica era difícil a gente chegar lá. E o Biofal me trouxe essa magia, realmente. Então eu consigo, de várias formas, como eu coloquei aqui, essa daí é minha gatinha, o nome dela é Saquarema. Ela é uma gata com um comportamento completamente complicado. Ela mordia todo mundo dentro de casa, extremamente controladora, vigia todas as portas, todas as janelas, todo dia quando acorda. E ela tomou o FAO. Hoje ela se dá bem com a minha outra gata. A harmonia em casa, você sente a energia completamente diferente só em utilizar o FAO para ela. Então eu trouxe a fotinho dela, que é um caso que não é oncológico, mas que me ajudou muito no meu contexto familiar. Então, isso a gente vê todos os dias dentro da veterinária. Isso é lindo, né? O que que ela está espelhando? Quem ela está espelhando, né? E a gente fica se perguntando e acaba eles. Ela me mostrou os meus caminhos, as minhas escuridões para procurar o que eu tenho que resolver. E isso faz com que a gente tenha gratidão muito pelo Instituto, pelo Biofal e também por essa magia, né? Que faz com que a gente realmente melhore como ser humano. Então vamos lá. Então, isso tudo são as coisas que reorganizam, né, o paciente na forma biofísica, como eu já falei, de tratar, que é o que eu preciso dentro da oncologia. Pode passar, por favor. Essa é minha outra cachorrinha, o nome dela é Alma, por isso que eu coloquei ela aqui, tá? Então eu coloquei por quê? Todas as pessoas que chegam no meu atendimento falam assim, mas ela tá com câncer, ela vai morrer, né? Porque o que a pessoa pensa é um atestado de óbito. Todo mundo que recebe uma notícia que eu tô com câncer é um atestado de óbito. Mas será que é mesmo? Será que não tem nada que a gente possa fazer? Quantas coisas essa doença está mostrando e está trazendo de volta aquilo que foi perdido, né? Eu não penso um câncer como um atestado de óbito, eu penso uma renovação. E eu acho que o Biofal faz com que os tutores consigam ter essa percepção. E os próprios animais, eles não se entregam mais. É aquele animal que está todo comprometido que volta a receber o tutor na porta, que volta a brincar de bolinha e ter as atividades dele que ele precisa. Então, além de reorganizar toda essa parte mental, esse equilíbrio, ele consegue reorganizar os órgãos e tudo que é necessário para que ele tenha qualidade de vida. Então, isso realmente é fundamental. E quando eu trouxe, o Biofal entrou na minha vida, né? E a vida desses animais que eu tanto amo, eu consegui ver realmente essa mudança. Eu consegui atingir aquilo que eu não conseguia atingir, que é a consciência daquele animal. Ele te olha diferente, ele age diferente, ele entende o processo que ele está passando de doença. Todos os animais que hoje entram no consultório é uma coisa impressionante, mas eles me olham nos olhos, como tipo assim, você está tomando Biofal também? Eu também. Então, assim, a gente está conseguindo se ver. É impressionante, mas eles sabem de alguma forma, né? Então, todos que tomam, eles me olham, balançam o rabinho, eles sabem, é incrível mesmo. Então, assim, isso tudo, com a nossa vivência, a gente vê o que está acontecendo, né? Então, a gente vê que realmente chega a um nível muito mais alto daquilo que a gente espera, né? Então, vamos falar de alguns casinhos. Pode passar, por favor. Eu tenho muitos casinhos, né? Mas eu tive que fazer um esforço, que falaram que só podia trazer três. Eu queria trazer muitos, mas eu trouxe três muito impactantes. Esse cachorrinho, por exemplo, dessa foto, todos os cachorrinhos foram tratados com biofal. Esse cachorrinho chama Baruque, ele tem um hemangiosarcoma, ele toma FAO há 8 meses, se eu não me engano, completamente em remissão do câncer. Ele tinha um problema de uma estenose de traqueia, tossia sem parar, melhorou 100%, só com biofal e terapia neural. O cachorro tá ótimo, brinca, come, late, tudo, não tem mais uma lesão de hemangiosarcoma. Então, ele é um presente que o biofal me trouxe, né? Então, o que que acontece? O que que a gente faz com o animal que tá com diarreia, que tá com alopécia, que tem malacésia, que tem fungo, que era o caso desse cachorro, por isso que eu coloquei ele aí, que tem fungo, né? Que tem tosse, que tem problema na traqueia, né? Que já passou por 3 cirurgias, todas recidivantes. O que que a gente faz? Alopaticamente, só usa quimioterapia. Alopaticamente, usa remédio para vômito, usa quimioterapia, usa um shampoo, usa, né? Nutracêutico usa? Não, não usa nada. Né? Usa as coisas para suprimir cada vez mais o sistema que está tentando jogar para algum lado aquilo que ele tanto sofre. E isso foi se regulando ao longo do tempo.
né? E hoje a gente tem o paciente crônico, porque ele é um paciente crônico, é um paciente oncológico, mas com excelente qualidade de vida, excelente estado geral. Todas as condições dele ao longo do tempo do tratamento foram melhorando. Você vê que eles têm umas falhazinhas de pele, isso já são sequelas dos problemas que ele tinha no passado. Então você vê que vai regularizando realmente o animal. Não é uma questão só que eu estou tratando câncer com biofal. Eu estou tratando o contexto que o animal se apresenta. Então essa é a questão que a gente tem que pontuar, sempre pontuar, né? Então realmente é uma medicina linda que ajuda demais nós veterinários, que nossos recursos não são como na medicina, são todos muito mais complexos, né? Quase uma bola de cristal para adivinhar o que o animal tem, né? Mas isso ajuda a gente a tratar o animal de uma forma diferente, ajudando como um todo, né? Então vamos lá, vamos passando. Então, esse caso foi um caso assim maravilhoso. Na verdade, ele é maravilhoso há anos, né? Eu já trato esse cachorro de leucemia, desde 2023, como eu coloquei aqui, né? E há um mês atrás, ele teve provavelmente uma babésia, que ele fez uma uveíte gravíssima com descolamento de retina. Eu encaminhei ele para o oftalmologista, na verdade, os tutores levaram, né, aqui no oftalmologista. O oftalmologista falou que ele não iria voltar a enxergar. Usou alguns colírios para ele, mas falou para eles procurarem, que eu moro em Teresópolis, né, para procurarem no Rio de Janeiro uma clínica que fizesse um exame mais apurado e que fizesse a cirurgia. E aí eu falei para ela, olha só, vamos fazer uma série do Biofal que haja nessa questão da uveíte dele, porque ele já estava sem a série dele uns 3 meses, que a gente já vinha fazendo para leucemia. E eu fiz. E foi Batata, e o nome dele é Batata, né? Só para ficar claro isso. Ele tomou a série. 48 horas depois, o cachorro estava correndo dentro de casa, brincando dentro de casa, o olho voltou completamente ao normal. Eu pedi para eles que eles retornassem ao oftalmologista. O oftalmologista me ligou todo arrepiado. Olha, o que que você fez com o cachorro? Pelo amor de Deus, esse cachorro não ia enxergar nunca mais. Eu falei assim, super biofal. Ele conseguiu voltar a enxergar. Tem presente maior que esse? Foi eu fazendo boxe com ele ali, que eu fui até fazer brincadeira lá, porque eu sou muito amiga da tutora dele. Então são coisas que realmente não tem explicação. Isso é uma manifestação do campo que foi regulada completamente. E ele voltou ao estado dele normal. Ele continua sendo paciente crônico, continua sendo paciente crônico, porque ele tem leucemia. Mas com o estado geral hoje, maravilhoso. Ele nunca fez quimioterapia, né? Ele só faz nutracêuticos e biofal, e isso desde 2023. Quando com uma leucemia a gente consegue isso? A gente não consegue isso, né? 1% dos casos, talvez, né? Então, isso tudo são coisas que a gente vai vendo no nosso dia a dia e vai vendo como isso tudo ajuda, né, a conquista daquilo que a gente pretende. Então, vamos lá, mais um casinho. Esse cachorrinho eu trouxe porque ele está em tratamento. Então, para vocês verem assim a questão. É um animal com pênfigo, uma doença autoimune gravíssima. Além disso, o cachorro tem linfoma. Além disso, ele já fez 2 cirurgias de mastocitoma e já teve linfoma cutâneo há 3 anos. Isso tudo é o histórico do cachorro. Magro pra caramba, tem constipação sempre, ALT, todas as enzimas hepáticas altíssimas. Ele tem insuficiência renal leve, né? Então, assim, muito bom de tratar, né? Com tantas coisas assim. O que eu faço com uma doença autoimune e com câncer tudo ao mesmo tempo, né? O Biofal, né? Então, foi o que eu sugeri para ela fazer. E aí ele tomou. 20 dias depois, vocês veem na foto abaixo, que é quando ele tinha o problema, e essa foto maior é logo depois, que um dos linfonodos já teve uma regressão de 100%, os linfonodos submandibulares, né? E a pele dele, que é essa foto primeira, era toda aberta. Ele era em carne viva por causa do pênfigo que ele tinha, doença autoimune, que foi suprimido com cortisona há muito tempo, só que ele teve uma alteração na adrenal e por isso teve que suspender a cortisona. E aí ele tinha aquela constipação, aquilo tudo que eu falei com vocês, né? Então ele diminuiu esse linfonodo, as enzimas hepáticas voltaram ao normal em 15 dias de tratamento. Ele ainda está em processo de tratamento com biofal, mas ele já teve respostas muito grandes, ou seja, a pele começou a cicatrizar, esse linfonodo começou a diminuir, né? A condição clínica dele melhorou muito, ele voltou a comer, tá até mais gordinho do que quando eu atendi ele. Então, assim, e o engraçado foi que os tutores chegaram na clínica, quando chegaram com ele, eles já vieram com indicação de eutanásia.
né? Indicado pelo clínico que atendia eles. Eu falei para eles, não, eu acho que a gente podia entrar com algumas coisas para ajudar esse animal a sair desse quadro. Que tal a gente tentar e a gente vendo o processo? E aí o processo trouxe para eles a questão de acreditar que existem caminhos para realmente a gente procurar a cura. Então, o cachorro, muitas vezes, é muito mais do que aquela doença. Eles realmente querem que os tutores vejam coisas de uma forma diferente. Porque, além disso, na conversa aí que a gente vai tendo depois, um filho deles morreu de câncer no passado, né? E aquilo estava incutido nesse campo. E eles não aceitavam a morte por causa do câncer, por isso que eles não queriam tratar, porque eles sabiam que iam morrer, né? Que esse cão trouxe de benefício para essa família? Trouxe a volta da crença em acreditar que as coisas podem ser modificadas. Por isso que eu trouxe ele, apesar dele estar em tratamento, porque ele realmente está mostrando muito mais do que aquilo que ele apresenta, né? Que Então vamos lindo. ao último caso. É um gatinho que eu já trato há muito tempo. Então, é um gatinho, ele é lindo, né? Então, é o Zulu, ele toma o remedinho até com a Natália, que é outra veterinária aqui do grupo, porque ele não toma sozinha, e é a Natália que dá para ele lá na casa dele. Então, ele é um gatinho diagnosticado com mastocitoma em 2024, fez cirurgia nessa época, né? Ele está em remissão completa, só tomando Biofal. Ele já toma desde 2024, normalmente a cada 3 meses, começou com 2 meses e hoje toma a cada 3 meses. Não teve nenhuma recidiva, ele tinha uma questão aí de vômito, problema gastrointestinal, desbiose grave, nunca mais teve nada. Ele está em excelente estado geral, voltou a engordar, tá super peludo, essa barbinha dele aí, igual um leãozinho, e nem tinha quando ele teve o sintoma. E agora até o pelo voltou a crescer, então você vê que o estado geral dele é muito bom. Então, é um caso simples, né? Na verdade, ele tinha um mastocitoma mais leve, então eu trouxe casos diferentes para vocês terem noção. Então, é um paciente crônico, não tão grave quanto os outros, mas que está em remissão do câncer com o tratamento com biofal, né? Então, vamos ao próximo. Então, assim, o que é ser um médico biofal? Eu coloquei nesse slide. É realmente um privilégio. Privilégio de conhecer as histórias, um privilégio de mexer nessa família, porque isso tudo é mexido, um privilégio de ver esses animais tendo mais qualidade de vida, tendo mais vontade de viver, de passar por esse momento que eles estão passando. Então, assim, é muito lindo viver isso tudo, né? E realmente sentir deles a troca que a gente vai tendo. Porque eu lido com coisas muito tristes o dia inteiro, né? Mas um que o Biofal me ajuda incrivelmente para isso, para mim, né? Mas para os animais a gente vê que se a gente não consegue trazer eles de volta, porque a questão já tomou uma proporção muito grande, a gente trouxe aquele tutor de volta. A gente trouxe a passagem dele ser mais leve. Então, assim, muitas coisas acontecem no meio disso tudo. Então eu aprendi a olhar o câncer de uma forma muito diferente que normalmente as pessoas olham. Eu acho que é uma célula que foi muito agredida durante muito tempo e que ela começa a ter problema. Esse campo foi muito cheio de informações ruins que começa a dar problema. E a gente precisa realinhar isso tudo. Isso não significa viver, mas significa estar ali tomando a medicação de uma forma muito melhor do que sem nada, entregado ao Léo e com esses tutores sem ter a mínima ideia do que está acontecendo. Então, realmente, em qualquer situação, é muito bom ter a medicação para dar uma melhor qualidade de vida e condição clínica para todo esse campo familiar, como a doutora Vanessa falou, de uma forma brilhante. Então, vamos lá. Esses são meus clientes satisfeitos. Então, é assim, eles tomam Biofal há bastante tempo, tá todo mundo rindo, olha lá. Então, ó, Ai, essa cachorrinha da ponta chama Luna, ela teve um carcinoma na mandíbula, tanto é que ela tem uma falhazinha ali. Esse outro cachorrinho, ele tem linfoma cutâneo, esse gatinho, ele teve carcinoma nas orelhas, todos são pacientes biofal há bastante tempo, e eles estão super felizes, eles vieram aqui para dizer isso para vocês. Muito bom, Angela. Então, é isso que eu tenho para dizer. Gratidão, doutora Mira, gratidão, eu Vanessa, que gratidão. agradeço. Nossa, Muito Ângela, bom que estar nessa lindo. família. A veterinária, ela enche o nosso grupo de graça, né? Os animais trazem uma graça divina. Eu tenho uma paciente do fundão.
ela leva a medicação, a gente atende de 6 em 6 meses, então ela leva a medicação para tomar 3 meses depois. E ela fala que esses 3 meses que ela coloca o remédio no armário, toda vez que o gato dela não está lá muito bem, ele vai para dentro do armário e deita em cima das caixas do remédio. E eles fazem isso mesmo. Impressionante como ele sabe que ali ele pega o campo do remédio que está na caixa. Vocês observem, né? É incrível como os animais têm uma percepção. E a gente vê muito, né, Ângela, por exemplo, que o gato é muito diferente, muito difícil de tomar remédio. A gente vê casos de gatos que se apresentam para tomar o FAO, né? E eu vou Então, dizer, hein, gato está sendo mais fácil de medicar do que cachorro, porque eles entendem tanto o que é a medicação que eles tomam com mais facilidade. Eu tenho muito mais exatamente, facilidade com gato que com cachorro, por incrível que pareça. exatamente. Que normalmente o gato foge, né? Ninguém acha o gato na hora de medicar, né? Só Eles teve não um que têm. fugiu, que eu fiquei até perguntando: eu posso dar o remédio depois de tantas horas? Porque desapareceu. Para isso. Muito bom. Eu Ângela e Vanessa, a agradecer. gente tem uma pergunta aqui, deixa eu te fazer. Eu Sim. gostaria de saber se alguém já utilizou em casos de dermatofitose com resistência fúngica em gatos. E aqui um agradecimento. Eu nunca usei. Não, eu Vanessa? nunca usei, eu também nunca usei nesse caso, mas eu acredito que vai estar fortalecendo essa imunidade e com certeza vai resolver o problema. É porque a pessoa tem. A Ana Paula que fez essa pergunta, não é, Ana Paula? Ah, Não, não, foi a foi a Danila. 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 Danila, é só o que a gente traz aqui para mostrar é você perceber que a gente trouxe casos de câncer que são incuráveis. Por exemplo, um sarcoma é um câncer que não responde normalmente à quimioterapia, né? Então, a gente está trazendo um caso que a gente considera dos mais graves. O câncer é assim, ponta de lança. Então, o que está abaixo dessa pirâmide, com certeza o biofal vai pegar. Você entendeu? Então, assim, a gente trouxe uma coisa bem grave, que é para vocês saberem que o que está abaixo, o que que é uma dermatofitose na frente de um câncer grave, como a Ângela mostrou aqui? É uma coisa muito mais fácil, muito mais simples, né? Uma desordem muito mais. Então, a gente procurou trazer uma coisa bem grave, que é para vocês terem essa noção de onde alcança o tratamento, né? Como a gente tem os quadros também psiquiátricos, os animais muito agressivos, a gente vê isso nos humanos também, pessoas com distúrbios de comportamento, distúrbios psiquiátricos, distúrbios neurológicos. Então, o FAO vai trabalhar em todas as áreas do campo. É essa que é a compreensão que eu trouxe para vocês no início. A gente não está trabalhando doença, a gente está trabalhando o equilíbrio do campo. Seja o que for, e a doutora Ângela e a doutora Vanessa trouxeram casos para vocês terem uma ideia de até onde alcança a profundidade da auto-organização, até onde ela consegue ir, né? Muito legal. E a gente tem aqui um depoimento da Ana Paula dizendo que ela é oncologista integrativa e ela confessa que não conhecia o Biofal, mas depois dessa live ficou maravilhada. As É. queridas Cristina e Carla Simone, que são médicas Biofal, aqui também dando um oi no nosso chat. E eu acho que é isso, queridos. Eu estou aqui para agradecer a participação desses médicos veterinários incríveis que estiveram aqui com a gente hoje, a Miriam, a Ângela e a Vanessa, e falar para esse grupo de veterinários que está assistindo, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entender um pouquinho mais do nosso curso de formação, que é conjunto tanto para médicos quanto para médicos veterinários, é só digitalizar aquele QR Code que ficou aparecendo ali durante o finalzinho da nossa apresentação. E a gente está oferecendo um desconto bem exclusivo para os veterinários, que a gente sabe que as realidades entre médicos e médicos veterinários hoje em dia no Brasil é bem diferente. Então, se você entrar em contato aí com o Iago, da nossa equipe comercial, ele vai oferecer um desconto para que você possa estar com a gente no nosso curso de formação, tá bom? E é isso. Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos vocês. Muito obrigada, Ângela, Vanessa e Miriam. E E Gratidão. até breve, queridas. Fala, Eline, tem uma querida. pergunta aqui que entrou Ixi, deixa eu ver aqui. da Daniela falando se tem médico em Salvador, então a possibilidade, mesmo que não tenha, da pessoa Uhum, fazer consultas vai ser online. Os online. médicos estão atendendo no Brasil todo, ok? Médicos em Salvador, sim, veterinários eu não tenho certeza ainda, mas os nossos veterinários e médicos fazem telemedicina, então é só entrar no nosso site do Instituto que você pode já achar o seu médico lá para iniciar o tratamento, tá bom?
E olha que A legal, tem um formação depois, é olha, online. Ela está olha perguntando se a formação é a online, Regina. formação, ela é 100% gravada, você assiste o conteúdo durante a semana, no conforto da sua casa, e toda terça-feira tem live com a Miriam, para tirar dúvidas e aprofundar o conhecimento. E aí, no dia da formação, a gente faz um encontro presencial no Rio de Janeiro e convida quem quiser estar com a gente lá para passar amanhã juntos, finalizando o curso de formação. Olha que interessante, tem um depoimento no chat que eu achei muito legal. Deixa eu achar ele aqui rapidinho de uma pessoa que iniciei o FAO há 3 meses e meus pássaros já não cantavam há quase um ano. Desde que iniciei, meus pássaros voltaram a cantar. Adorei, Patrícia. Muito obrigada por compartilhar, querida. Que Muito bom. lindo. É isso, queridos. O Instituto Muito está bom. aberto. Quem quiser mandar dúvidas, falar com a gente, é só digitalizar esse QR E, Code e o Iago está e, lá agora para e eu ajudá-los. queria só acrescentar a Célia também. Célia, o curso é de 3 meses online. A gente tem aulas, vocês vão recebendo material toda semana e toda semana tem uma aula comigo online. E a gente vai construindo toda a compreensão da metodologia junto com um grupo de médicos. E no final vocês têm uma parte, junto com a Ângela, com a Vanessa, uma parte bem direcionada à veterinária. Mas a gente anda junto e é uma coisa muito legal, porque a gente também, os médicos, acham incrível. A gente está lá e entra um caso da veterinária e mostra o cachorrinho, o gatinho, fica todo mundo feliz. Então, é uma coisa é muito rica a nossa vivência aqui, é muito, muito rica, muito humana e muito rica. Agradecer muito a presença de vocês e agradecer mais uma vez a Ângela, a Vanessa, a Eline, toda a equipe do Instituto por estarem contribuindo com essa história, né, de um novo tempo para a medicina e para a medicina veterinária. Muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite, Oi, gente. Tchau, Célia. tchau. Bom, Beijo. Boa muito noite. obrigada.